Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso. Um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou e convidou Paulo Cosmeli para apresentar em antena o seu livro OVNIologia, um desafio para a ciência do século XXI. Segunda-feira, 3 de março, às 20 horas, aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. Vinte e 1h08. Boa noite, bem-vindo a Mundo Misterioso na Litoral Oeste. Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso. Um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou e convidou Paulo Cosmeli para apresentar em antena o seu livro OVNIologia, um desafio para a ciência do século XXI. Segunda-feira, 3 de março, às 20 horas, aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM.
O início da história da humanidade é algo contestado. De acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, para a sua própria honra e para a honra da humanidade. Então, ele moldou o homem do pó e deu-lhe o sopro da vida. Mas, segundo crónicas antigas, o homem só surgiu na 4ª criação divina, depois de 3 mundos anteriores terem sido destruídos por medonhas catástrofes. A historiografia tradicional coloca o início da humanidade em 600 mil anos antes de Cristo, e os primeiros humanos não conheciam nem ferramentas, nem o uso do fogo. Segue-se o homem de Neandertal, 80 mil anos antes de Cristo, que avançara extraordinariamente, tendo conhecido o uso do fogo e desenvolvido ritos funerários. A pré-história, a primitiva história do homem, começa em 50 mil anos antes de Cristo. De acordo com achados arqueológicos, a pré-história tem sido dividida em idade da pedra, do bronze e do ferro. Segundo relatos antigos, os deuses vieram do céu e instruíram os primeiros humanos, deixando atrás de si alguns misteriosos instrumentos, e desapareceram novamente no céu. Hoje, em Mundo Misterioso, vamos falar da história de tribos que viveram há 15 mil anos antes de Cristo, na América do Sul, com destaque para a atual Bolívia, Peru, Mato Grosso, entre outros, que foram visitados por seres vindos do espaço. Deuses, como então lhes chamaram, ou então, como alguns estudiosos afirmam hoje, extraterrestres. Milénios mais tarde, séculos XIV e XV da nossa era, foram invadidos e colonizados pelos bárbaros brancos, termo que esses povos utilizavam ao referirem-se aos descobridores e colonizadores portugueses e espanhóis. Consta-se que essas tribos constituíram o povo mais antigo do mundo. Ora então, o caos. Os homens viviam como animais, sem razão, sem conhecimento, sem leis, sem trabalhar o solo, sem se vestirem, nem sequer cobrindo a sua nudez. Não conheciam nada dos segredos da natureza. Viviam em grupos de 2 ou 3, conforme o acaso os juntara, em cavernas ou em fendas de rochas. Caminhavam com os pés e com as mãos até à chegada dos deuses. Eles trouxeram a luz. E os deuses chegaram. Não se sabe quando tudo isto aconteceu, nem de onde vieram estes estranhos seres. É um ténue conhecimento. Um denso mistério envolve a sua origem, que nem sequer o conhecimento dos sacerdotes consegue esclarecer. De acordo com a tradição, a época deve ter sido por volta de 13.481 anos antes de Cristo.
Consta-se que essas tribos constituíram o povo mais antigo do mundo. Ora então, o caos. Os homens viviam como animais, sem razão, sem conhecimento, sem leis, sem trabalhar o solo, sem se vestirem, nem sequer cobrindo a sua nudez. Não conheciam nada dos segredos da natureza. Viviam em grupos de 2 ou 3, conforme o acaso os juntara, em cavernas ou em fendas das rochas. Caminhavam com os pés e com as mãos, até à chegada dos deuses. Eles trouxeram a luz. E os deuses chegaram. Não se sabe quando tudo isto aconteceu, nem de onde vieram estes estranhos seres. É um ténue conhecimento. Um denso mistério envolve a sua origem, que nem o conhecimento dos sacerdotes consegue esclarecer. De acordo com a tradição, a época deve ter sido por volta de 13.481 anos antes de Cristo. E de repente, navios brilhantes, dourados, apareceram no céu. Enormes línguas de fogo iluminaram a planície. A terra tremeu, e o trovão ecoou sobre as colinas. O homem baixou a cabeça em sinal de veneração perante as poderosas e estranhas criaturas que vinham tomar posse da terra. Estes estranhos indivíduos disseram que a sua pátria se chamava Shverta, um mundo muito distante nas profundezas do universo, onde viviam os seus antepassados e de onde eles tinham vindo, com a intenção de espalhar conhecimento pelos outros mundos. Os sacerdotes diziam que era um poderoso império, constituído por muitos planetas, e que ambos os mundos, o dos deuses e a própria Terra, se encontravam de 6 em 6 mil anos. Aparentemente, estes oriundos de Shverta não eram diferentes dos homens. Tinham um corpo gracioso e pele branca. O seu rosto era nobre, emoldurado por uma cabeleira de um preto azulado. Tal como os homens, eram seres vulneráveis, com carne e com sangue. Mas o sinal que os distinguia decisivamente dos homens era terem 6 dedos nas mãos e nos pés. Certamente, características da sua origem divina. Seguramente eram poderosos, incompreensíveis para os vulgares mortais. Conheciam o curso das estrelas e as leis da natureza. As mais altas leis do universo eram-lhes familiares. Com o seu conhecimento, a sua superior tecnologia e os misteriosos utensílios, foi-lhes fácil modificar a Terra de acordo com as próprias ideias. Dividiram o país, construíram estradas e canais. Semearam plantas até então desconhecidas pelo homem.
Pacientemente partilharam o conhecimento necessário de modo a que o homem pudesse entrar na posse dos segredos da natureza. Ensinaram também tudo sobre a vida e a morte. Mostraram que a morte do corpo é insignificante e que só a imortalidade conta, desligada do tempo e da matéria. Ensinaram-lhes o caminho de uma vida para além da morte. Os nossos sentidos dependem do nosso corpo e são levados por ele, como a chama de uma vela. Quando a vela se extingue, os sentidos também se extinguem. Portanto, não podem representar a nossa vida real, porque tanto o nosso corpo como os nossos sentidos estão sujeitos ao tempo. O seu caráter consiste nas mudanças, e a morte é a mudança total. Ensinaram aos homens que o verdadeiro eu, cerne dos humanos, da vida, está fora do tempo, é imortal. Ensinaram que depois da morte do corpo, se volta para de onde veio. Tal como a chama usa a vela, o eu serve-se do homem para manifestar a vida. Ensinaram que o homem faz parte de um grande e incompreensível acontecimento cósmico que decorre vagarosamente e é governado por uma lei eterna. E estes deuses, ou seres, conheciam essas leis. Segundo certas crónicas, grande era o conhecimento desses seres. Grande era a sua sabedoria. A sua visão alcançou colinas, planícies, florestas, mares e vales. Eram seres milagrosos. Conheciam o futuro. A verdade fora-lhes revelada. Perspicazes, eram capazes de grandes decisões. Ergueram cidades, moradias subterrâneas. Na verdade, eram os senhores do cosmos. Seres do céu e da terra. Seus trabalhos eram poderosos, tais como os métodos que usavam para os criar. Baseados nesta sabedoria, aqueles povos sobreviveram durante milénios, apesar das horríveis catástrofes e terríveis guerras. No dia que os deuses abandonaram a terra, chamaram Ina, um príncipe daquele povo. E disseram-lhe: vamos-nos embora para os nossos lares. Ensinámos-te sabedoria, demos-te bons conselhos. Vamos voltar para junto dos que são iguais a nós. Vamos para casa. O nosso trabalho está feito. Os nossos dias de vivência aqui acabados. Conserva-nos na tua memória. E não esqueças, porque somos irmãos do mesmo sangue e temos o mesmo Pai. Voltaremos quando estiverdes ameaçados. Voltaremos para vos proteger das catástrofes que se aproximam.
E foi isto que eles disseram quando se despediram. E Ina viu como os navios os levavam para o céu, com fogo e trovões. Desapareceram por cima das montanhas e só o Ina os viu partir. Mas os deuses deixaram atrás de si um rasto de sabedoria e de bom senso. Esses visitantes eram considerados e venerados como se fossem sagrados. E Ina reuniu os mais velhos do seu povo e disse-lhes quais tinham sido as últimas instruções dos deuses. O povo estava angustiado com a partida desses visitantes e atormentados pelo desalento e pela angústia. Só a sua imagem lhe ficou nos corações. Com os olhos ardentes, perscrutaram o céu, mas os navios não voltaram. Os céus mantinham-se vazios, nem a mínima brisa, nem qualquer som. O céu conservava-se desabitado.
Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso, um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou e convidou Paulo Cosmeli para apresentar em antena o seu livro OVNIologia, um desafio para a ciência do século XXI. Segunda-feira, 3 de março, às 20 horas, aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. Telemax, Porto e Lisboa, Rádio Comunicações, Rádio Telefones, VHF, UHF, analógicos e digitais, Radiodifusão e Teledifusão. Telemax, alarmes GSM, sistema de despacho para táxis, controle de acessos e controle do ponto. Telemax, Porto e Lisboa, Porto, Rua Barão Forester 784, telefone 22 208 5025. Lisboa, Rua da Venezuela 57 AB, telefone 21 757 86 95. Telemax.pt. Com mais de 20 anos de experiência, a Imprical das Artes Gráficas coloca ao seu dispor serviços de tipografia, offset, digital, design, publicidade e carimbos. Uma equipa jovem e dinâmica, na vanguarda das últimas tendências e tecnologias, onde a qualidade e a satisfação do cliente estão acima de qualquer preço. A Impricaldas apoiam na criação da imagem da sua empresa, porque a imagem vale mais que 1000 palavras. Visite-nos na rua Engenheiro Manuel da Maia, no bairro dos Arneiros, junto ao Liceu em Caldas da Rainha. Telefone 262 84 2529. E-mail impricaldas@sap.pt. Litoral Oeste, a sintonia da noite.
Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso. Um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou segunda-feira às 20 horas aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. A transição da Idade Média para a Era Moderna foi caracterizada pelas descobertas dos navegadores portugueses e espanhóis. Levaram as nações do ocidente da Europa através do oceano. Ousados navegadores já haviam descoberto as ilhas do Atlântico na primeira metade do século XV e em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América. Fez 4 viagens ao Mundo Novo e fundou a primeira colónia espanhola no Haiti. Em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Em 1519, Cortés partiu à conquista do México. O rei azteca Montezuma capitulou ao fim de 13 anos de luta e foi assassinado pelos espanhóis. Zelosos missionários cristãos destruíram a velha civilização mexicana. Em 1531, Pizarro começou a conquista ao Peru. O poderoso Império dos Incas, que enfraquecera devido a uma guerra civil, foi derrotado depois de 3 anos de luta contra as tropas espanholas muito bem armadas. O seu Rei do Sol, Atahualpa, foi traído e capturado. Foi estrangulado em 1533. Apenas alguns restos desta civilização altamente desenvolvida, tal como a arquitetura, a escrita que usamos hoje em dia e objetos de ouro, sobreviveram a esta destruição. A população inca, que os escritores contemporâneos calculam ter atingido os 10 milhões, foi reduzida para 3 milhões dentro de poucos anos. O valor dos lingotes de ouro do Peru transportado pelos espanhóis totalizam milhares de milhões de dólares em moeda atual. Estranhas notícias tinham chegado ao alto conselho daqueles povos, acerca de estrangeiros de barbas e poderosos navios que deslizavam silenciosos sobre as águas e com mastros que chegavam ao céu. Chegaram novas sobre estrangeiros brancos, fortes e poderosos como deuses. E acenderam-se fogueiras de alegria, pensando nos antigos deuses. Ofereceram-se sacrifícios aos deuses que, por fim, muitos anos depois, tinham voltado. Os tambores soavam dia e noite, e o povo trouxera suas dávidas, penas das grandes aves da floresta, mel das abelhas, incensos e frutos. Todo o povo chorava de alegria, porque se cumprira a profecia. Os deuses tinham voltado. Quem não partilhava esta alegria eram os sacerdotes. Duvidavam da notícia da chegada dos deuses. Os sacerdotes, para quem nada é oculto, observaram no céu sinais ominiosos. A penumbra cobriu a face da terra. O sol ainda brilhava, mas havia uma névoa grande e intensa que começava a esconder a luz do dia. Estranhos sinais viam-se no céu. As estrelas eram tristes, como pedras.
Uma neblina venosa cobria as colinas. Um fogo mal cheiroso pairava sobre as árvores. Um sol vermelho. Um caminho cruzado sobrepunha-se. Negro, vermelho, todos os 4 cantos do mundo estavam vermelhos. Em pouco tempo, verificou-se que era um erro cruel a notícia do regresso dos deuses. Ao contrário dos outros deuses, estes estrangeiros não vinham com boas intenções. Vinham para assumir o poder, e os seus pensamentos eram feitos de sangue. Em vez de felicidade e paz interior, trouxeram lágrimas, carnificina e violência. Numa fúria de ódio e ambição, os estrangeiros destruíram tudo. Queimaram cidades e aldeias, mataram homens, mulheres e crianças. Consta-se em crónicas antigas que incendiaram florestas, e quando estas ardiam, podia ver-se os animais cercados pelo fogo que corriam tentando escapar às chamas, mas que, no entanto, morriam queimados. Pouco depois da sua chegada ao Peru, estes bárbaros brancos deixaram a conhecer as suas intenções. Impressionados com a riqueza da região, iniciaram uma guerra de conquista. Primeiro atacaram as cidades junto à costa, ocuparam os terrenos subjacentes e subjugaram as tribos dos Incas. Num local chamado Catamarca, encontraram o exército de Atahualpa, o príncipe dos Filhos do Sol. Os Incas eram uma nação forte. Apesar da sua superioridade das armas dos estrangeiros, combateram duramente em defesa do seu país. Mas estes estrangeiros tinham armas especiais que mandavam trovões em chamas. Tinham estranhos animais com pés de prata que, guiados pelo homem, espalhavam a morte e a destruição nas fileiras dos Filhos do Sol. Os guerreiros mortos pelas setas invisíveis, as armas de fogo, eram cada vez mais numerosos. O interminável rio de sangue passava através das florestas para o grande rio. A planície tingiu-se de vermelho com o sangue que chegava até aos tornozelos quando os Incas perderam a batalha. E os guerreiros bárbaros avançaram sempre mais, roubaram o ouro, violaram as mulheres e até os túmulos foram partidos para serem abertos. A tristeza e o desespero dominaram as montanhas onde outrora Atahualpa, o príncipe dos Filhos do Sol, tinha sido poderoso. Apenas 12 luas tinham passado desde a chegada dos bárbaros brancos, quando uma profunda escuridão envolveu o Império dos Filhos do Sol, iluminado só pelas cidades e aldeias em chamas. Depois da terrível derrota de Catamarca, os que restaram do exército Inca juntaram-se nas montanhas, no limite do seu país, chamado Bolívia. Apenas quando os estrangeiros queimaram Atahualpa vivo, se cumpriu o que os sacerdotes tinham predito. Eles cessaram de combater. O Império Inca desmoronava-se numa terrível tempestade de fogo. Os bárbaros brancos fizeram desaparecer este povo. Fizeram-nos derreter, como acontece à neve com o calor do sol.
Muito poucos conseguiram fugir para o interior das florestas e outros esconderam-se no topo das árvores, sem qualquer roupa de proteção nem nada para comer. Outras tribos renderam-se aos bárbaros brancos que lhes dirigiram palavras amigas. Mas as boas palavras não são compensação para a miséria de todo um povo. As boas palavras não dão saúde e não evitam que um povo morra. As boas palavras não dão às tribos um novo país onde possam viver em paz, caçar livremente e tratar dos seus campos. Para o povo da América Central, os bárbaros brancos só pensam no seu bem-estar e distinguem estritamente: o que é meu, é meu. O que é teu, também é meu. Sempre que virdes alguma coisa no mundo, uma árvore, uma peça de fruta, água ou um monte de terra, há sempre alguém que clama que lhe pertence. Aquelas tribos não tinham posses, nem propriedades pessoais. A terra pertencia a todos igualmente. Faziam o seu trabalho em campos. O trabalho começava no fim da estação seca, quando se inicia a preparação das sementeiras. Durante a estação das chuvas, as mulheres estão ocupadas, tecendo e tingindo tecidos, enquanto os homens passam o tempo na caça. Com um arco e uma longa lança de bambu seguem a pista do jaguar e do javali. A sua presa é cortada em pedaços, a carne é untada com mel e enterrada no fundo do chão para ficar armazenada. Desta maneira, mantém-se fresca até à próxima estação seca. As peles dos animais são trabalhadas pelas mulheres e transformadas em sandálias e botas. A terra assegurava a abundância. O povo sentia-se feliz com a fartura e com a vida. Com a chegada dos espanhóis ou bárbaros brancos, a velha ordem deste povo foi destruída. As suas crenças diferem fundamentalmente da fé dos bárbaros brancos, que adoram propriedade, riqueza e poder, e consideram que não é grande sacrifício conseguir um pouco mais do que o vizinho. Para os índios, porém, o mais hediondo crime é o roubo, visto aquele povo possuir tudo em comum e a propriedade individual não ter significado. O novo mundo desvaneceu-se em fumo, devastado e pilhado por marinheiros que tinham sido recebidos como deuses. O padre jesuíta Dom José escrevia ao rei de Espanha: veneram-nos como seres divinos. De acordo com as tradições orais e escritas dos velhos povos americanos,
os conquistadores espanhóis e portugueses deveram a amigável recepção a esses deuses que anteriormente tinham descido do céu. Esses deuses tinham feito muito bem ao povo e tinham prometido voltar um dia. Assim, segundo os sacerdotes, o tempo decorrera e os deuses tinham chegado em poderosos navios, deslizando na água sem fazer barulho e com mastros que chegavam ao céu. O povo pensou que a profecia estava a ser cumprida. Os deuses tinham voltado. Em pouco tempo, os nativos compreenderam que foram vítimas de uma cruel ilusão. Aqueles que julgaram ser os deuses comportaram-se como diabos. Partiram ossos, foram piores que animais. Os impérios Azteca e Maia foram destruídos. Segundo historiadores, os representantes da civilização branca provaram unicamente ser ladrões desprezíveis, quando, na verdade, podiam realmente ter sido deuses. Qualquer observador objetivo concordará ou não com esta determinação. Uma coisa é certa: um denso véu cobre a pré-história da América Latina. O explorador que consiga encontrar as ruínas poderá alargar o nosso conhecimento histórico de uma maneira inimaginável. Às 20h54, estamos na primeira emissão de Mundo Misterioso. Ao longo desta hora escutamos a história de Ina. Conhecemos os antigos deuses que chegaram em carros de fogo. Na Bíblia, carruagens voadoras. No hinduísmo, vimanas. Esta noite falamos de OVNIs. Falamos destes deuses do passado e de extraterrestres do presente. Na segunda hora deste programa vamos explorar a dimensão do fenómeno OVNI em Portugal. O fenómeno OVNI na região oeste. Em linha connosco vai estar Luís Beja e Luís Aparício. Eles são membros da Associação de Pesquisa de OVNIs.
Tudo isto a partir das 21 horas. Fique connosco. Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso. Um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou segunda-feira às 20 horas aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. Boa noite, são 21 horas. Litoral Oeste Rádio. Dar sangue é dar vida. Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue do Vau. Domingo, dia 9 de março. Salão da Associação Vauense. Mais uma recolha de sangue. Se o sangue deixar de correr, alguém vai deixar de viver. Compareça e faça um gesto de amor pelo próximo. Será que podemos contar consigo? Das 9 às 13 horas no Salão da Associação Vauense. No Vau, Óbidos. Apoio Litoral Oeste Rádio em todos os instantes. 21 de março de 1986. Nascemos a pensar em si e a pensar na região. Somos parceiros dos nossos clientes. 28 anos no ar. Rádio Litoral Oeste. A rádio no coração do Oeste. A sua rádio de sempre. A magia do ser possível. Obrigado por estar connosco. Obrigado por acreditar em nós. Obrigado por estar do nosso lado. Rádio Litoral Oeste 91 FM. Há 28 anos no ar. Uma palavra para si. Obrigado. Litoral Oeste, uma rádio sempre consigo. Não nascemos ontem, já existimos desde 1986.
Somos José Luís Pimenta Felipe. O nosso sucesso é a satisfação dos nossos clientes. Pimenta Alumínios. Trabalhamos com todo o tipo de cores. Anodizados, lacados de madeira, séries de vidro duplo e ruptura térmica, vidros térmicos e acústicos. Todos os trabalhos em alumínio. Pimenta Alumínios. www.pimentaluminos.com. Peça o seu orçamento. 262-831-055 91-730-2917. Pimenta Alumínios. Estamos na Rua do Compromisso, bairro dos Arneiros, Caldas da Rainha. TIN e TON. Reabastecimento de tinteiros e toners. Consumíveis originais e compatíveis. Reparação de impressoras e fotocopiadoras. 100% de garantia. Venda de impressoras, fax e fotocopiadoras. Assistência técnica. TIN e TON. Proteja o ambiente. Recicle. Estamos em frente à Praça de Touros, em Caldas da Rainha. www.tineton.pt. Eu sou a voz e tenho uma missão para si. Tem que visitar Restaurante As Palmeiras. Aberto todos os dias. Ao domingo, cozida à portuguesa. Segunda-feira, feijoada à transmontana. Restaurante Snack Bar As Palmeiras. Prato do dia, 3,5 com bebida. Mini prato, 5 euros com bebida e café. Restaurante Snack Bar As Palmeiras, aberto todos os dias. Estamos na Praceta António Montes, junto ao Centro de Saúde Caldas da Rainha. Litoral Oeste. A sintonia da noite. Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso. Um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou segunda-feira às 20 horas aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. h 21h05, novamente muito boa noite. Estamos no ar com a primeira emissão de Mundo Misterioso. Esta noite temos falado de OVNIs.
Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso. Um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou segunda-feira às 20 horas aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. E o nosso primeiro convidado chama-se Luís Aparício. Ele é investigador, pertence à Associação de Pesquisa OVNI, a quem eu dou as boas noites e agradeço de imediato a participação neste nosso programa. Luís, boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Desde há muito tempo que eu gosto do fenómeno OVNI e principalmente dessa zona do Oeste. Essa zona do Oeste está povoada de OVNIs, desde Peniche até cá abaixo, ao Cabo da Roca. Portanto, boa noite a todos e parabéns a toda essa zona que está, quase poderíamos dizer, abençoada pelas diversas... eu iria brincar um bocadinho com o assunto, mas pelas diversas civilizações que existem aí por baixo. Na Ericeira são vistos imensas luzes a entrar e a sair das águas. Na Praia das Maçãs, no Guincho, em frente ao Cabo da Roca, Peniche, toda essa zona do Oeste está cheia de OVNIs. Parece mentira, mas os imensos relatos que nos mandam apontam para isso. E não é só de agora. Avançando um pouco, não é só de agora que isso acontece. Há muitos anos que isso acontece. Em termos de ovniologia, então é considerado como um hotspot, não é? Creio que é este o termo que se dá a estas zonas de intensa atividade de OVNIs. Tem razão. Eu acho que foi no dia 16 ou 17 de setembro foi num sábado para domingo, já foi num domingo, 17 de setembro de 1996, eram 4h22 da manhã, eu vi sair uma bola de luz das águas em frente ao Guincho, uma coisa gigante. Cheguei lá, aquilo era capaz de ter aquela bola de luz em uns 300 metros ou coisa assim, né? Aquela bola de luz. Depois saíram 3 risquinhos duplos e esses 3 risquinhos saíram, desculpe lá o barulho que aqui está, mas esses 3 risquinhos saíram em direção ao infinito. Portanto, essa zona é abençoada, quase que podemos dizer, abençoada por aquilo que existe nessa zona. Mas o facto desta zona ser uma zona com muitos avistamentos de OVNIs, isto pode ser um pau de dois bicos, quer dizer, para algumas pessoas isto poderá ser um motivo de orgulho, mas para outras um motivo de preocupação. Como é que encara este tipo de afluência de fenómenos paranormais aqui, neste caso o fenómeno OVNI? É um motivo de preocupação ou não? Não, eu acho que é até um motivo de curiosidade. Aliás, as preocupações nesse campo só existem para quem as tenha, porque, sei lá, o poder militar, o poder religioso, o poder económico, esses poderão ter alguns assuntos contra a presença e pois por isso é que não são reconhecidos oficialmente. Agora, acho que o Zé da Esquina, o Sr. Manelo, o Sr. António não têm essa preocupação. Portanto, não há motivo a temer. Não, de maneira nenhuma. As luzes, eu tenho diversos artigos sobre, por exemplo, o Valongo, em que são vistos imensos OVNIs a vir da zona do mar, da zona de Peniche e a virem até terra. Não há nada, é tudo gente pacífica, gente que por vezes manda luzes e ilumina a própria... Eu não me lembro agora exatamente qual foi o artigo que eu fiz, mas eu lembro-me de um artigo sobre o Arnaldo Viziano em que ele viu uma luz
no céu, que depois veio iluminar grande parte de uma certa localidade. Isto vem num artigo que eu fiz sobre o Arnaldo Viziano, que poderá ser pesquisada no nosso site www.apovni.org. Exatamente, eu vou colocar o vosso endereço também no nosso Facebook de Mundo Misterioso, www.facebook.com/Mundo Misterioso 91FM. Convido também os ouvintes que queiram participar nesta conversa e queiram deixar uma pergunta ao nosso convidado, podem deixar essa pergunta no nosso Facebook. Luís Aparício, como é que os portugueses encaram o fenómeno OVNI? Torna-se mais fácil a cada ano falar de OVNIs? Sim, tem razão. O fenómeno OVNI parece que está neste momento em moda. Houve tempos em que, se calhar, os meios de comunicação social o associavam a pessoal desaparafusado da cabeça, porque havia também muitos interesses em jogo. Como já disse, os interesses militares, por exemplo, não têm interessados nada em que venha minimizar o seu poder, o seu grande poder destruidor, só um poder religioso. Se entrasse aqui assim um OVNI de um momento para o outro, as pessoas deixavam de acreditar no profeta ABCD e passavam a acreditar totalmente naquilo que as pessoas, naquilo que esses seres iriam dizer. Agora, neste momento, o fenómeno OVNI apresenta-se perante nós em diversas roupagens. Não é só os avistamentos, há um conjunto vasto de roupagens que nós temos e que nós fazemos palestras destes assuntos desde setembro, desde outubro do ano 2003, que nós estamos a fazer palestras todos os meses, menos no mês de agosto, em que já falámos em todas as vertentes do fenómeno OVNI. As abduções, as aparições marianas, os círculos no trigo, os avistamentos, as mutilações no gado, os fenómenos plasmoides, os fenómenos intraterrenos, que isto é muito importante. Eu especializei-me intensamente, porque a ovniologia é imensa. Eu especializei-me em duas partes da ovniologia, que é os mundos intraterrenos e as aparições marianas. E direi que aquilo que é visto aí nessa zona dos OVNIs a enfiarem-se, a saírem e a emergirem e emergirem das águas no Atlântico aí em frente, é porque existem cidades intraterrenos ou seres a viver lá por baixo. Portanto, eles são animais de menos que nossos vizinhos, mas isto comprovadamente, porque além daquilo que eu comprovadamente já vi, também são vistos imensas vezes enfiar-se. Por exemplo, durante muitos anos, os faroleiros do Cabo da Roca viam-se enfiar luzes dentro da água e viam sair as luzes dentro da água. Portanto, estamos perante uma civilização, se calhar, muito mais avançada do que nós, possa viver ali. Eu iria avançar melhor, que eles nem têm bases, eles são mesmo habitantes daquela zona. Eu gosto muito dos mundos intraterrenos e cada vez mais a nossa aeronáutica nos apresenta provas que os mundos intraterrenos existem. Ultimamente achei muito interessante aquilo que a NASA avançou com Titã, portanto uma lua de Saturno. No Polo Sul as nuvens rodam no ponteiro dos relógios e no Polo Norte rodam ao contrário. Portanto, dá a indicar que as nuvens enfiam-se para dentro da zona oca de Titã e saem pelo Polo Norte. E essas mesmas fotos comprovadamente também estão em Júpiter, em Saturno e em Vênus. Agora, aqui na Terra ainda andamos a pesquisar. Eu tenho tentado a divulgar por diversas partes de Portugal a nossa palestra sobre os mundos intraterrenos, mas aí nessa zona, não é por acaso, também existem muitas aparições marianas. Essa zona está perto de Fátima e Tomar, e eu vou-vos dar uma grande novidade. Em 1913,
Não foi só em Fátima que apareceram grande quantidade de Nossas Senhoras. Em todas aquelas terras por aí apareceram Nossas Senhoras. Agora, por exemplo, eu estive ao pé de Braga a entrevistar uma senhora que tinha visto a senhora, portanto, a Nossa Senhora. Há diversos nomes para isso. Agora, aquilo que eu recolhi muito recentemente, portanto é uma novidade extraordinária, foi que em Alcanhões, penso-me que é Alcanhões ao pé de Santarém, há uma terra que é assim, é esse nome, que apareceu não uma senhora como costuma ser, muito jovem, mas uma senhora de idade. E essa senhora de idade trazia um rapazinho pequenino. E esse rapaz pequenino veio brincar com o vidente. Portanto, temos aqui uma grande novidade. Isso foi noticiado pelos jornais da época, de 1917, não é? Foi 1917. Isso foi noticiado pelos jornais da época. Temos uma novidade porque, ao normal, a senhora normalmente apresenta-se com vestidos, é muito bonita, mas naquele caso veio vestida de senhora de idade. Eu tenho outro caso de que eu também consegui entrevistar uma Idalina Oliveira, que a senhora, quando lhe apareceu com a pele de uma cabo-verdiana e muito jovem, como se tivesse acne como os jovens. Portanto, a senhora nem sempre aparece da mesma maneira. Sabe-se que ao longo dos anos a senhora tem aparecido, por exemplo, como a Virgem Negra. Portanto, esta é apenas uma das vertentes do fenómeno OVNI. As aparições marianas, os mundos interterrenos. Agora, nós estamos a aprender muito com as aparições marianas, mas muito mais neste momento nós estamos a aprender com as abduções. A abdução em inglês significa um sequestro, um rapto, mas em português a palavra abdução poderemos considerá-lo como afastamento de um membro do seu eixo de simetria. É uma palavra muito utilizada na medicina do trabalho. Mas a abdução em Portugal, a abdução em português é realmente aquilo que nos poderá dar uma melhor explicação. Porquê? Porque são levadas pessoas do estado em que nós estamos aqui, no nosso estado tridimensional, para um lugar que nós consideramos, ou que as pessoas consideram extraterrestre, e eles são feitas análises, são feitas vários procedimentos, e isto ao longo de quase que de uma vida. Eu tenho pesquisado vários casos de abdução e tudo começou com o mais mediático, que foi o de Ben e Barney Hill, mas gostava de lhe perguntar, em Portugal tem conhecimento de algum cidadão português que tenha sido vítima de uma abdução? Bom, cidadãos masculinos e cidadãos femininos, há imensos. A palavra vítima, eu iria retirar essa informação da palavra vítima, porque não é bem aquilo vítima. No livro do David Jacobs, há uma abduzida que diz assim: eles não estão a aterrorizar-me, eles estão forçando-me a crescer. Eu tive o grato prazer de acompanhar duas abduzidas em que elas tiveram autenticamente uma mudança de vibração pessoal. Pessoas que eram normais, que começaram a se interessar imensamente por medicina e por outros aspectos relacionados com as diversas curas. Eu quase que diria que quase todos os abduzidos dedicam-se, de certa forma, às curas, à medicina, porque a nossa medicina, neste momento, a medicina química está falida.
Pode, portanto, ser uma experiência agradável. Eu lembro-me que o célebre caso do contactado Jorge Adamski, ele falava de um redimensionamento cerebral, não é? Uma expansão do próprio eu. Pode, portanto, ser uma experiência bastante agradável para quem passa por ela. Eu não sei se o Adamski seria abduzido ou não, ou seria só simplesmente contactado. O que é certo é que os abduzidos, eu poderia considerar que são autênticos diapasões no meio de nós. Um abduzido poderá-nos, se estiver muito próximo de nós, ou se o contactarmos muitas vezes, nós quase que fomos modificados pelo estado vibracional dele. Daí que eles têm, quase todos eles têm uma grande apetência para a cura. Mas a ovniologia não é só abduções, os círculos no trigo, infelizmente, cá em Portugal não estão a acontecer. Fala-se que houve alguns círculos muito pequeninos, um na Golgã, mas parece que estamos a ser como que desprezados pelo espaço, pelos círculos. Começaram agora a aparecer no Brasil. Tem uma grande predominância pelo sul de Inglaterra, mas parece que somos desprezados dos portugueses, ou o espaço não gosta muito dos círculos no trigo cá em Portugal. Agora, há mutilações do gado. E um caso muito, muito giro foi-me contado por uma abduzida, que há vários anos, que foi o seguinte: havia um senhor que tinha pássaros aqui na Graça, em Lisboa, e os pássaros apareciam, muitos dos pássaros apareciam sem sangue nenhum. Ora, depois o homem até apareceu um dia, colocou-se com uma caçadeira ao pé da gaiola onde estavam os pássaros, porque ele era um criador de pássaros, e depois adormeceu. Quando ele adormeceu, os pássaros estavam todos caídos lá no fundo da gaiola e todos sem sangue. É um caso curioso esta autêntica, eu diria mesmo que era mutilação no gado que houve aqui, mas em pássaros. O que costuma haver é em vacas, em cavalos, aquela... Por zonas do sul da América, no Chile, por exemplo, não é? Sim, nos Estados Unidos, na Argentina, há muita coisa dessa. Agora, até que ponto nós não poderemos arranjar mais vertentes para o fenómeno OVNI? Por exemplo, a vertente divina. Será que quando eu encontrei já pelo menos três estados, quando uma pessoa vê um OVNI, fica basicamente três estados. Um, fica de boca aberta. Segundo, a pessoa fica como aterrorizada. E depois, agora, um outro estado, que é o estado de divindade. Parece que muitas das naves emitem algum tipo de frequência que nós atribuímos a Deus. E as pessoas ficam num estado divino depois de verem uma coisa daquelas. Isso vai um pouco de encontro à primeira parte do nosso programa. Na primeira parte do nosso programa falámos sobre as tribos antigas e as visitas que recebiam dos deuses. Deuses que chegavam em carros que voavam e com o barulho de trovões e raios, e que lhes ensinavam agricultura, que lhes trouxeram vários ensinamentos. Esses seres foram idolatrados como deuses. É da opinião que alguns destes relatos, destes fatos históricos, possam na verdade ser más interpretações e não serem deuses, mas sim visitantes. Eu iria pegar na sua palavra, e eu lembro-me de aquilo que foi escrito no livro da Silmara da Veiga Ferreira. O título desse livro chama-se Emissários do Desconhecido. E ele vem lá descrito uma das experiências que o jesuíta
Albert de Reville teve em 1661, quando ele estava a visitar Lhasa no Tibete. E então ele viu passar uma bola de fogo, aquilo que se poderia dizer, ele ficou altamente a olhar para aquilo. O lama que estava com ele disse-lhe assim: filho, aquilo que vedes no céu não é obra de magia, mas sim seres muito mais avançados, não, seres de luz muito mais avançados do que nós, que por vezes param perto dos nossos mosteiros e nos ensinam assuntos e técnicas por nós perdidos ao longo dos vários cataclismos. Portanto, já em 1661 tinha-se conhecimento que eles por vezes vinham até à Terra, daí que se tem hoje com alguma certeza que o Tibete tem muitos ninhos de OVNIs. E não só, há um escritor, Roy Dish, não sei, mas pronto, passando disto, ele relata que viu muitos OVNIs. Agora, nós podemos também buscar um dos assuntos predominantes que nos apraz citar a questão dos mundos intraterrenos é os relatos do Ferdinand Ossendowski, que este senhor era um subsecretário de Estado do Nicolau II, do último czar, e devido à revolução que houve lá, ele fugiu para o Oriente. Ele interessava-se já muito pelas questões das pesquisas esotéricas. E quando ele ia lá na Mongólia, os cavalos pararam, os camelos pararam, tudo parou, e ele começou a ouvir um sussurrar do interior da própria terra. Depois os lamas disseram-lhe que aquilo era o rei do mundo que entrou dentro do seu palácio para orar por toda a terra. Pensa-se que aquilo foi na primeira lua de maio, que hoje podemos dizer que é o Festival de Vesak. É curioso ter trazido para a antena esta questão dos seres extraterrenos. Porque, de facto, Intraterrenos, exato. Porque eu, de facto, tenho acompanhado as notícias, normalmente em canais onde este tipo de notícia é difundido em vez dos canais convencionais. E realmente, por todo o mundo, estão a ser encontrados estranhos túneis. Pois, não sei, o da Capadócia, nos Andes, uma das coisas, os Andes estão pechados, têm quantidades bastante grandes de seres, os Andes vêem-se imensos OVNIs a entrar e a sair daquelas montanhas dos Andes. No norte da Argentina, em Capilla del Monte, também são vistos imensos OVNIs a entrar e sair. Nós até temos um artigo sobre o Expresso de Uritorco, em que havia um OVNI que todos os dias às 9 horas da manhã, esse OVNI passava lá na Capilla del Monte. Também vos posso dizer uma novidadezinha, já agora estou aqui assim a partilhar uma, é que em 2008, e esta é uma super novidade que vocês podem transmitir, em 2008 um casal de namorados que estava na Praia do Guincho viu emergir, atenção a isto, estas palavras, viu emergir uma cidade, mesmo subindo, e a cidade ficou ali bem visível. Faz-me lembrar. Explosiva, de facto. É explosiva porque, como isto, eu só conheço exteriorização de Erx, que é em Capilla del Monte, também já foi visto, parecia que uma cidade intraterrena estava a emergir. Como isto, eu não conheço, só conheço 2 sítios. E esta novidade que eu estou a dar, para mim é credível,
foi uma pessoa, foi o pai de uma das testemunhas, destas duas testemunhas do rapaz que me contou isto, e eu acredito nele. Não só porque eu também já no mesmo sítio vi emergir uma bola de luz assim das águas. Faz-me lembrar o relato de antigos historiadores que falam de uma ilha também que aparece e desaparece misteriosamente, chamada Ai Brasil. São 21 horas e 31 minutos. Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante de uma ouvinte nossa que vou gostar de lhe colocar. Eu peço apenas que fique connosco em linha mais uns minutos. Vamos dar início ao nosso bloco publicitário e de seguida eu faço questão de lhe colocar esta pergunta, sim? Sim, obrigado. À vontade. Muito obrigado. Litoral Oeste. Costa e Rei, comércio de rações e cereais. Aqui encontra o seu animal de companhia. Temos também os miminhos para o seu amigo de 2 ou 4 patas. Variedade, qualidade, preço para todo o tipo de animal. Costa e Rei, rações e cereais. O seu cão ou gato vai-lhe sorrir de satisfação com a ração que temos para eles. Costa e Rei, na rua 15 de Agosto, junto à freguesia Santo Onofre, bairro da Ponte, Caldas da Rainha. Não nascemos ontem, já existimos desde 1986. Somos José Luís Pimenta Filipe. O nosso sucesso é a satisfação dos nossos clientes. Pimenta Alumínios. Trabalhamos com todo o tipo de cores. Anudizados, lacados de madeira. Séries de vidro duplo e ruptura térmica. Vidros térmicos e acústicos. Todos os trabalhos em alumínio. Pimenta Alumínios. www.pimentaluminos.com. Peça o seu orçamento. 262-831-055 91-730-2917. Pimenta Alumínios. Estamos na Rua do Compromisso, bairro dos Arneiros, Caldas da Rainha. O Litoral Oeste, a sintonia da noite. A 21 horas e 34 minutos. E que grande conversa estamos a ter com o nosso convidado Luís Aparício, da Associação de Pesquisa OVNI. Luís, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante da nossa ouvinte Cláudia, que o convida a falar sobre os desafios que atualmente existem para a ciência e para a religião no que toca ao fenómeno OVNI. Pois, muito obrigado. Mas deixe-me só fazer um bocadinho de publicidade ao nosso site, www.apovni.org, apovni.org. Mas pronto, desculpa lá a publicidade, mas nós somos uma associação sem fins lucrativos, não ganhamos nada, percorremos o país inteiro com estes assuntos à procura de novidades para divulgar. Sim, nós agradecemos imenso a vossa disponibilidade e faço questão de seguida falarmos sobre a vossa associação, sobre como tudo começou, o que fazem, com o Luís Beja. Sim, pronto. A nossa ciência... Eu gosto muito de um autor, há um autor fabuloso que é o Lobsang Rampa. E no seu livro, O Ermita, ele diz-lhe assim... os nossos jardineiros, portanto, nós somos umas plantinhas que aqui fomos colocados. Nós, os terrestres, fomos umas plantinhas. Eu conheci uma abduzida que ela recebeu, quando esteve lá em cima em contacto com os extraterrestres, lhe disseram o seguinte: amanhã vais investigar o que é isso do elo perdido, porque fomos nós que vos colocamos aqui na Terra. Ou seja, esse elo perdido será uma falha na teoria da evolução de Darwin. É isso mesmo. Agora,
O Lobo de Zangue avança como outra, no seu livro O Ermita, ele diz o seguinte, o médico diz-lhe assim: nós já existiríamos, nós já viajávamos no espaço intergaláxias antes da vossa estrela nascer. Bom, então o que é que nós, no espaço, as diversas civilizações que nos visitam, há civilizações de diversos avanços tecnológicos. A nossa ciência está a aprender e acredita-se que os Estados Unidos têm diversas naves estateladas, que estatelaram pelo menos 2 do Brasil, o caso Virgínia, e há um outro, Araicoíba, há um nome assim esquisito, mas eu entrevistei uma pessoa que diz-me que quando ele tinha 11 anos houve qualquer coisa que no Brasil se estatelou. Portanto, leva-nos a crer que nós estamos afincadamente atentos a tudo o que aparece sobre o fenómeno OVNI, no intuito de aprendermos e transportarmos para a nossa ciência aquilo que acontece, aquilo que é visto e é recuperado. Fala-se do caso de Roswell, um elemento, um coronel do exército dos Estados Unidos, disse que até a fibra óptica foi trazida aqui para a Terra. Houve diversos elementos que se calhar neste momento estão incorporados no avião dos Estados Unidos, no Aurora, que é engenharia reversível. Portanto, nós estamos sempre prontos a aprender como forma de transportarmos e melhorarmos a nossa vida com aquilo que recuperamos. Nós, neste momento, os ovniologistas, somos nem mais nem menos uns a bisbilhotar o que é que os outros andam para aí, se uma nave tem janelinhas, se não tem janelinhas, o que é que eles fazem. Ou seja, nós, as diversas associações de pesquisas ovnis que existem por esta terra, estamos nem mais nem menos a tentar e buscar elementos para trazer para a nossa civilização, para a nossa ciência. Agora, atenção, nós temos no nosso inquérito, na nossa propaganda que nós damos às pessoas que vão às nossas palestras, um conjunto de atitudes que nós devemos respeitar quando virmos um OVNI poisado em terra. Vocês aí na rádio neste momento não têm isso, mas eu posso-vos mandar isso por e-mail para vocês divulgarem. Primeiro que tudo, as pessoas se virem um OVNI poisado em terra, devem ter calma. Não esbracejar, não fazer gestos rápidos, e a primeira coisa, movimentos bruscos. Evitar movimentos bruscos. Fique onde está. Tentem anotar o máximo possível de pormenores do próprio OVNI. E é uma coisa muito importante, quase todos os ocupantes dos OVNIs são seres muito avançados espiritualmente. E muitos deles, quase se poderia dizer, quase todos eles têm fenómenos de telepatia. Portanto, se virem o OVNI poisado em terra, para além de tomarem nota de tudo o que está ali assim a acontecer, mandem-lhe pensamentos de amor. Se não souberem como é que isso se faz, peguem na palavra amor, visualizem a palavra amor e mandem-nos para eles. Porque, como se costuma dizer cá em Portugal, não é se caça moscas com vinagre. É só com mel ou com umas coisas adoçadas. Portanto, se nós somos ávidos de tecnologia, nós devemos lhe dar as boas-vindas. Nós não sabemos o tipo de linguagem que eles utilizam, se eles fazem pios ou se fazem outro tipo de linguagem. Mas a telepatia é quase universal. Agora, portanto, a nossa ciência, respondendo àquilo que a vossa ouvinte vos disse, a nossa ciência está sempre pronta a receber informações.
Eu penso que os Estados Unidos estão a utilizar intensamente as informações que retiraram dos OVNIs caídos, porque eles foram vastos. Na zona de Roswell, penso que foram mais de 13 ou 14 que caíram ali naquela zona. É um bocado enigmático na zona de Roswell que isso aconteceu. O caso de Aztec, acho que foi em 49 ou coisa assim, 1949, o OVNI foi intacto. Era um OVNI gigante. E depois os Estados Unidos até taparam aquilo com terra, só para as pessoas não verem. Foi um bocado... É espantoso o encobrimento que é feito para evitar que isto venha a público, que estas informações venham ao público, e daí ser muito importante o trabalho de associações como a vossa, que tentam escavar estes mistérios para os trazer à luz do dia. Eu quase que diria o seguinte: nós estamos a fazer o mesmo trabalho que o Camões fez. O Camões escreveu para a posterioridade. Por exemplo, quando o Camões escreveu sobre o fogo de São Telmo, nós neste momento estamos aqui e estamos já a tentar perceber um bocadinho o que é que será esse fogo de São Telmo. Portanto, nós estamos neste momento a deixar para o futuro pormenores que possam ser úteis daqui a uns anos. Dou-vos, há bocado dei-vos uma novidadezinha, vou-vos dar uma outra novidadezinha sobre abduções. O recorde mundial, segundo o David Jacobs, que escreveu o livro A Vida Secreta e a Ameaça, está em 5 dias. Uma pessoa que desapareceu durante 5 dias. Ora, nós temos uma senhora no Porto que desapareceu durante 3 dias, da primeira vez. 3 dias, porque ela foi levada na sua abdução. Na primeira vez a senhora foi despedida, mas na segunda vez a senhora estava com baixa e não foi despedida. Portanto, temos quase que o recorde mundial de uma abdução, porque uma abdução costuma ser 20 minutos, 10 minutos, uma coisa assim. Assim nesses tempos. Mais uma notícia explosiva a encerrar esta nossa conversa. De facto, nós tínhamos aqui matéria para discutir durante horas e horas, e isto faz-me crer que nós temos de marcar uma emissão ao vivo e explorar estes temas durante 2 horas. Luís, eu agradeço imenso estas informações em primeira mão, agradeço a sua disponibilidade. Informo que o site da Associação de Pesquisa OVNI já está na página do nosso programa no Facebook. De seguida vou falar com o Luís Beja, que nos vai falar um pouco mais sobre a Associação de Pesquisa OVNI. Luís, muito obrigado pela sua disponibilidade e conto consigo num outro dia, com mais tempo, para explorarmos estes assuntos. Está certo, muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Luís, muito boa noite. E de facto tínhamos aqui a conversa para horas e horas e horas. Saiba mais sobre a APO, Associação de Pesquisa OVNI, na página do nosso programa no Facebook, www.facebook.com/Mundo Misterioso 91FM. Casa, papi,
21 horas e 46 minutos, estamos na reta final do nosso programa Mundo Misterioso. Depois de uma grande conversa com o Luís Aparício, vamos conhecer melhor este projeto. Vamos conversar com o Luís Beja, da Associação de Pesquisa OVNI. É já a seguir. Os grandes mistérios estão de volta à Rádio Litoral Oeste. Mundo Misterioso, um novo projeto que promete despertar consciências para novas realidades. Filipe Maia regressou segunda-feira às 20 horas aqui na sua rádio. Junte-se também a nós em facebook.com/Mundo Misterioso 91 FM. E temos connosco Luís Beja. Luís, muito boa noite. Obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós nesta noite do outro mundo. Obrigado. Boa noite a todos também. Quero agradecer esta oportunidade de podermos dar a conhecer um bocadinho este fenómeno e realmente muita coisa que existe para aí e que nós muitas vezes nem ligamos devido ao nosso ritmo estressado do dia-a-dia, do trabalho, de vida social. A verdade é que a conversa com o Luís Aparício deixou-nos todos sedentos de informação, porque tivemos aqui novidades em primeira mão, explorámos bastante dentro do tempo que tivemos o fenómeno OVNI. Agora queremos saber mais sobre a Associação de Pesquisa OVNI. Como começou este projeto e quando começou este projeto? Pois isto é assim, a Associação de Pesquisa OVNI é um grupamento de vontades. Praticamente todos nós que fazemos parte temos o nosso trabalho, mas fazemos mesmo por hobby, ou seja, mesmo por... não ganhamos nada com isto. Isto é uma associação sem fins lucrativos. E todos nós nos reunimos todos os meses num sítio, num local onde damos palestras públicas, que depois até podemos, caso as pessoas tenham a oportunidade de ir a Lisboa. Nós também fazemos palestras fora, mas neste momento torna-se complicado porque há muitos custos envolvidos e já demos em Castro Verde, já demos em Aldemira, já demos mesmo no Minho, já fomos ao Minho dar palestras, mas neste momento só nos centramos mesmo em Lisboa, que é, já agora posso deixar aqui para as pessoas que queiram saber ou que possam vir a Lisboa, é todos os primeiros sábados de cada mês, no primeiro sábado do mês, todos os meses. É na Avenida do Crávila, número 201, Lisboa. É num hotel, mesmo ao pé do metro, mesmo em frente do metro. E há um tema específico para cada palestra ou a conversa surge naturalmente? Nós temos sempre um tema diverso, porque se nós formos ver toda a pesquisa OVNI não tem só uma vertente, não tem só a vertente OVNI, também temos outras vertentes, como os círculos do trigo, por exemplo, a questão dos avistamentos, mistérios planetários. Tudo explorado pelo Luís Aparício há pouco? Exatamente. A questão dos OVNIs, realmente que o Luís Aparício também tem investigado muito, e outros investigadores também, não só cá em Portugal, também no estrangeiro, e temos também ajuda até mesmo de astrónomos amadores que colaboram connosco, inclusive até temos cá em Portugal uma associação dos astrónomos amadores que já tiveram um relato e o qual nós pusemos no nosso site. Já agora, para quem queira saber, é o site outra vez, é apo@apovni.org. Pronto, para quem quiser conhecer mais, poder se inscrever e poder também comunicar e falar, pronto, dar a sua opinião e também questões de avistamentos também pode-se publicar aí. Uma pessoa que tenha visto, que tenha presenciado um desses fenómenos, além do vosso site, como é que vos pode contactar? Há pessoas que não sabem também como abordar após presenciar um fenómeno destes. Que outras plataformas de contacto têm disponíveis para... Nós também, é assim, principalmente temos o contacto mesmo, mas o melhor é mesmo através do site da APO. Tem os vários contactos, tem o e-mail, depois também temos no Facebook, embora... para quando nós temos para maior rapidez na resposta, será mesmo o contacto telefónico, pronto, que será mesmo imediato e que está na página da app, podem ver os contactos vários telefónicos, é a maneira mais rápida. Mas depois também tem por mail,
ou pronto, através do site podem conseguir facilmente, através mesmo, se inscreverem também podem mandar para a direção da app e terão resposta logo. Há estimativa de uma média de casos novos que recebam por mês na app? Nós todos os meses recebemos casos novos. Agora, temos que ver que neste ambiente, quando nós falamos em OVNIs, estamos a falar de objetos voadores não identificados. Exatamente. E muitas vezes as pessoas confundem exatamente com ETs extraterrestres. E grande parte dos avistamentos que nos são comunicados, a maior parte são casos cujas pessoas não têm conhecimento, casos a nível de mau conhecimento da astronomia, porque muitas vezes, por exemplo, vemos planetas que estão sempre em movimento e que as pessoas muitas vezes confundem. A maior parte dos avistamentos que nós temos tido, por exemplo, no verão nota-se muito isso porque o céu está limpo e as pessoas veem perfeitamente o céu estelar. E, por exemplo, confundem muitas vezes com planetas ou com, por exemplo, meteoros, uma quantidade de circunstâncias astronómicas que hoje em dia até nós conseguimos calcular no momento o que é que são, porque neste momento até temos através de vários programas até de computador, conseguimos no momento saber exatamente o que é, se é um avião, se estamos a passar um satélite, sim, que tipo de satélite é, que tipo de avião é, pronto, ou seja, portanto, a tecnologia tem-nos ajudado. Recebe o avistamento e desde logo é feita também uma triagem sobre o que será. Exatamente, conseguimos saber na altura o que é que passou naquele momento, o que é que estava, como é que estava o céu a nível mesmo astronómico, pronto, é muito, temos uma ajuda muito boa agora da tecnologia. Até porque estatisticamente, corrija-me se estiver errado, cerca de 95% a 98% dos casos de avistamento têm uma explicação até bastante natural. Exatamente. Por exemplo, temos, para as pessoas que não conheçam e que conheçam algum bocadinho do céu, mas, por exemplo, temos os iridium flare, que são um género de meteoritos, aquilo tem uma luz, só para ter a noção que o que interessa mesmo a visualização, sim, parecem que são rastros como se fossem tipo meteoritos a caírem. Ou seja, vê-se se uma luz aumenta, diminui. Ou seja, muitas vezes esse é um dos fenómenos mais nos comunicam, confundindo exatamente com OVNIs. É o que faz lembrar um foguete de sinalização, não é? Deixa aquele rastro atrás. Exatamente. São satélites que realmente que enganam mesmo. Eu tenho aqui, chegou agora aqui uma pergunta de um outro ouvinte, que eu não vou resistir a colocar-lhe esta questão. Claro. E o Pedro, o nosso ouvinte, pergunta assim: no mundo cada vez mais globalizado em que vivemos, em que todo o tipo de informação é difundida instantaneamente, sejam assuntos confidenciais ou não, como o caso da Wikileaks, por exemplo, não acha que cairia por terra qualquer tipo de encobrimento do fenómeno OVNI? É muito complicado, porque muita gente, ainda hoje, não é politicamente correto falar disto em qualquer sítio. Nós estamos, por exemplo, já demos várias entrevistas em vários órgãos mesmo da televisão e muitas vezes nós recebemos reações assim complicadas. Então, mas vocês estão a falar de coisas que não fomos informados, nos telejornais não nos informam convenientemente. Às vezes até falam, só que falam pouco. E da maneira como se fala mesmo a nível de comunicação, agora está melhor, mas a nível de comunicação social ainda é muito encoberta, ainda é muito, de uma forma muito subtil. Nota-se uma melhoria, mas ainda não é o suficiente. Eu lembro-me há muitos anos, quando eu comecei com as entrevistas acerca do fenómeno OVNI e outras, mas lembro que a minha primeira entrevista do fenómeno OVNI foi nos anos 90 e eu penso que toda a gente me chamou louco. É natural. Agora há outra abertura, eu noto que há outra abertura das pessoas para participar e vê-se isso, por exemplo, pela página do programa do Facebook, logo a aderência massiva que... A internet ajudou muito. Ajudou bastante. A internet ajudou muito, porque muitas pessoas que antigamente estavam caladas começaram a falar e tornou-se numa rede mesmo de conhecimento e de propaganda de tudo aquilo que que normalmente está velado. E desta forma é uma maneira de que as pessoas que tinham esse conhecimento podem passar cá para fora um bocadinho tudo aquilo que sabem. Luís, o nosso tempo voa, estamos mesmo no final do programa.
eu terei todo o gosto em fazer uma emissão especial apenas com a APO, se estiverem disponíveis para tal. Com certeza. Para finalizar, eu peço-lhe que diga novamente o vosso contacto, como as pessoas podem chegar até à Associação de Pesquisa OVNI, os contactos disponíveis para quem não tivesse tido a oportunidade de apontar há pouco. Então, temos o www.apovni@apovni.org. Este é o mail, o site. E depois temos um telefone. Posso deixar algum telefone? Sim, com certeza. Aqui, que é o 96 03 07 843. Ou seja, caso esteja a acontecer algo que seja completamente fora do normal, ou que se possa mesmo alguma dúvida que possa surgir, podem contatar por este número para tirar alguma questão, alguma dúvida. E de resto, pronto, se puderem passar em Lisboa e tiverem a oportunidade de, no primeiro sábado, sempre no primeiro sábado de cada mês, que nós estamos a dar desde há 10 anos, fazemos 10 anos este ano, o ano passado fizemos 10 anos de palestras ininterruptas todos os meses. E se tiverem a oportunidade, é todos os primeiros sábados às 6 horas da tarde, na Avenida Duque d'Ávila, 201, em Lisboa, que é no Hotel Príncipe Confort. É mesmo um hotel em frente à sede do metro. Por isso, estão sempre convidados e é gratuita. Todas as palestras são auditório gratuitas. está convidado. Luís, muito obrigado uma vez Com mais. certeza. Boa noite. Obrigadíssimo. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Grande programa este, 21h58, estamos mesmo na reta final. Falámos com Luís Beja e Luís Aparício, da Associação de Pesquisa OVNI. Pode encontrar mais informações sobre a APOVNI no Facebook, na página do nosso programa www.facebook.com/Mundo Misterioso 91FM. Tem lá o link da Associação de Pesquisa OVNI. Próxima emissão do nosso programa, vamos falar sobre cristais. Será possível a cura através de cristais?